A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite a audiência para votação do projeto sobre desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores produtivos. A proposta, já aprovada pelo Senado, ganhou então prioridade na pauta do plenário e pode ser votada a qualquer momento. E o repórter Leandro de Souza está lá no Congresso Nacional e atualiza para a gente agora ao vivo as informações. Muito boa tarde, Leandro. Oi, Simone, boa tarde para você, muito boa tarde para todos que estão conosco. Pois é, esse projeto que trata da reoneração da folha de pagamentos dos 17 setores da economia, que tinha prazo estabelecido pelo ministro Cristiano Zanin do Supremo Tribunal Federal até o dia 11, ele neste momento está em risco, inclusive, de não ser votado, ainda que o requerimento de urgência tenha sido aprovado. Tudo porque a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, que ocorre só lá em fevereiro do próximo ano, acaba embolando o meio de campo aqui. Só para você ter uma ideia, as bancadas do União Brasil e também do PSD estão reunidas para discutir exatamente quem apoiar ou qual candidatura deve ser lançada à disputa da presidência da Câmara dos Deputados. Ainda que esta eleição ocorra em fevereiro, o período antecipado já abriu a disputa política. Tudo porque o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que havia inicialmente dado o apoio ao deputado Elmar Nascimento, do União Brasil, da Bahia, ele acabou, num movimento estratégico, mudando o apoio para o deputado Hugo Mota, e isso acabou provocando toda uma confusão. Agora, o que os projetos de lei do setor agropecuário, que tem interesse tanto na aprovação dessa matéria, tem a ver com essa questão? Tudo, porque enquanto esse dilema, esse debate, e até mesmo a perspectiva sobre quem será o comandante da Câmara dos Deputados no próximo ano não ficar definido, é muito provável que a atenção dos parlamentares se volte exatamente para resolver esta questão. O tema que acaba mexendo bastante com a pauta da Câmara dos Deputados, eu agora há pouco estava conversando aqui com alguns parlamentares e alguns comentaristas, inclusive, e eles próprios admitiam que esse ambiente de disputa política ele não é nada saudável para a necessidade ou para a obrigação que o governo, que os parlamentares têm neste momento de deliberar assuntos que são fundamentais e importantes, como por exemplo, esta matéria que trata da questão da desoneração da folha de pagamentos dos 17 setores da economia. A princípio, não deve ter grandes dificuldades para aprovar o mérito do texto, ou seja, aquilo que determina a nova legislação, que é a reoneração da folha de pagamentos, primeiro em 5% no próximo ano, depois em 10% e, por fim, em 20%, restabelecendo a cobrança total do imposto sobre a folha de pagamentos dos 17 setores da economia que mais empregam no país e também das prefeituras com até 156 mil habitantes, essas prefeituras que tiveram o benefício estendido a elas também por um entendimento do Congresso Nacional. É bom a gente lembrar que a desoneração da folha, ela vale desde 2011, foi renovada no ano passado, mas a inclusão do benefício, a extensão do benefício para as prefeituras acabou sendo interpretado como um novo benefício, uma nova legislação a ser introduzida aqui no país no que diz respeito à questão de benefícios tributários. E isso foi aceito, acatado pelo ministro Cristiano Zanin. O prazo está estabelecido, o desafio dos parlamentares é tentar avançar nessa matéria. A gente lembra que ainda tem a quarta e a quinta-feira para tentar desdobrar esta questão. A princípio, como eu falei anteriormente, não há dúvidas quanto ao mérito da matéria, mas sim quanto ao desdobramento que todas essas questões que tratam da política interna aqui da Câmara dos Deputados acabam impactando. Além disso, também tem a decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Flávio Dino, que determinou que haja mudanças nas regras de pagamento das emendas impositivas, aquelas com pagamento obrigatório, e também as chamadas emendas PIX, emendas que são de parlamentares. O ministro do Supremo Tribunal Federal concordou, que aceitou a tese de que não havia transparência e muito menos mecanismo de rastreamento do pagamento dessas emendas. E determinou ao Congresso Nacional e também ao Poder Executivo, ao Palácio do Planalto, que juntos discutam uma solução, uma alternativa para criar esses mecanismos de transparência e rastreabilidade. Tem um elemento político que a gente já trouxe para você aqui, que é a pressão que o governo faz para que parte dessas emendas sejam destinadas a investimentos, principalmente, sobretudo, para o programa de aceleração do crescimento, algo que os parlamentares naturalmente não concordam, porque querem livremente levar os recursos, principalmente para suas bases eleitorais.
e aí tem esse impasse que está colocado. Também tem um outro impasse, que é a questão da correção do valor das emendas parlamentares. Só para a gente lembrar, em 2023 o valor total foi de 35 bilhões, neste ano passa um pouquinho de 50 bilhões de reais, e na avaliação dos técnicos da Comissão Mista de Orçamento aqui do Congresso Nacional, caso essa correção seja mantida, que é a correção pela inflação, e também a correção do pagamento mínimo, da obrigação mínima, que o orçamento tem de aplicar recursos para a saúde e para a educação, o orçamento público federal vai ficar inviabilizado a partir de 2030. Então é preciso encontrar mecanismos também a respeito da correção e também a respeito da rastreabilidade dessas emendas, e tudo isso acaba, de alguma maneira, prejudicando bastante os trabalhos aqui no Congresso, viu, Simone? Leandro, achar esses mecanismos que você bem citou aí, também, né, quando a gente fala da desoneração da folha de pagamentos desses 17 setores importantes da economia, mas, como você falou, tem 2 dias ainda, mas a cabeça dos nossos parlamentares está voltada para 2025, não é? A pauta 24 nem acabou ainda, mas a cabeça está lá, a cabeça está lá longe, não é? Agora, Leandro, fala pra gente, informações, você tem informações, né? Ou alguma definição aí sobre a votação do projeto que trata do combustível do futuro? Sim, Simone, só para completar aí a informação, o comentário que você fez agora há pouco, de fato, os parlamentares que eu estava conversando agora há pouco aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, eles próprios admitiam que o clima eleitoral, o ambiente eleitoral, a atenção voltada para as bases eleitorais, naturalmente acaba impactando em distensão na concentração na atividade parlamentar aqui no Congresso Nacional, e alguns deles, inclusive, chegaram a levantar a hipótese de que até aquele projeto número 68 de 2024, que trata da regulamentação da reforma tributária, 98% praticamente da regulamentação da reforma tributária está nesse projeto, ou estão da regulamentação neste projeto, e até esta matéria ela começa a ser colocada dúvida se de fato haverá possibilidade, em razão do ambiente político, do atraso na pauta de deliberação aqui do Congresso, será possível aprovar esta matéria até o final deste ano. Bom, a ver. Agora, sobre a questão do combustível do futuro, matéria essa que foi aprovada na semana passada no Senado Federal, seguiu aqui para a Câmara dos Deputados, e eu conversei agora há pouco com o relator da matéria, o deputado Arnaldo Jardim. Ele me disse que está trabalhando com afinco para concluir ainda hoje o seu substitutivo para ser apresentado no plenário da Câmara dos Deputados. Posteriormente, ele pretende encaminhar um pedido de urgência para que o combustível do futuro, então, tenha sua conclusão, a sua tramitação concluída no Congresso Nacional, com a votação ali atrás, no plenário da Câmara dos Deputados, ou na quarta-feira, ou no máximo até a próxima quinta-feira. Este é o esforço que a Frente Parlamentar da Agropecuária está fazendo para tentar colocar essa matéria em votação, ela que trata, sobretudo, da utilização da biomassa. Tem uma questão, um artigo dispositivo que foi incluído, que está provocando, neste momento, alguma divergência. Até tentei saber do relator se ele manteria o texto, ele me disse que está negociando, que é a questão da inclusão da geração de energia fotovoltaica para a distribuição. Esse dispositivo foi incluído no Senado Federal, ele é considerado uma matéria estranha ao tema da biomassa, mas os senadores entenderam que haveria necessidade de incluir esse tema no projeto que trata do combustível do futuro, e esse tema acabou, de alguma maneira, gerando grande discussão aqui no Congresso Nacional, exatamente por ele ser estranho a esta questão. Um outro projeto que eu busquei informações agora há pouco, que é a produção de bioinsumos aqui no Brasil, trata da questão da comercialização, da produção, do armazenamento. Tudo isso está sendo tratado no projeto de lei 3668 de 2021, e esse projeto, a Frente Parlamentar da Agropecuária, vários parlamentares, inclusive, me confirmaram hoje que estão pressionando para tentar aprovar um requerimento de urgência, não agora, né, no esforço concentrado, porque eles entendem que não há espaço para isso, mas assim que o Congresso voltar após as eleições, aprovar esse requerimento de urgência para colocar o texto em votação ainda na primeira quinzena do próximo mês, ou seja, do mês de outubro, Simone. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Leandro Souza, obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E se tiver alguma coisa, aciona a gente aqui ao longo da nossa programação. Viu, Leandro? Obrigada